bem-vindos! Está começando mais um Pod 7. Aproveita que você já chegou e envia o link para alguém. Eu não acredito que você ainda não está inscrito em nosso canal. Inscreva-se agora! Olha, nós estamos lançando uma série especial sobre comunicação. Hoje é o primeiro episódio, primeiro capítulo dessa série. Eu já quero, antes de chamar os parceiros, eu já quero cumprimentar. Maria, tudo bem? Tudo bem, Bispo, uma alegria estar aqui de novo com você. Muito obrigada. Vai ser maravilhoso compartilharmos segredos de comunicação e liderança. Olha, e a gente pensou, quando pensou nesse projeto, pensou logo em você. Vamos fazer uma série nesse mês. Olha, mas vai falar de comunicação, tem que chamar a Maria, né? Uma das melhores comunicadoras de toda a nossa região. Obrigado pelo carinho. Vai ser incrível. Maria, às vezes a gente começar a falar, tem alguns parceiros nossos, a gente tem parceiros, porque manter toda essa estrutura, essa parceria é só para gente visionário. E tem parceiros que têm visão. E a gente quer honrar esses parceiros que têm essa visão de estar junto conosco. Primeiro eu quero mandar um abraço pro pessoal do Rei do Salgado. Rei do Salgado agora com salgadinho gourmet, Maria. Maravilhoso. Gourmet. Ontem eu experimentei, eles mandaram para mim coxinha de costela. Olha... Nossa. Olha, Esse eu ainda não eu conheço. falei, é novo, eles estão inventando alguns salgados gourmet, estão criando, então eles me mandam, vê isso, ficou bom. Um abraço pro Franklin, pro Zé, e toda a turma do Rei do Salgado. Também o pessoal da Miniso Parque Sul, Marcos, Nicole, Joaquim, Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado. Quando vocês estiverem lá na Miniso Parque Sul, pede desconto, chega lá, cadê o Marcos? Marcos, eu vi no Pod 7, pede desconto. Boa ideia, hein? Viu? Assim, Pod 7 tem desconto. Mas tem mais parceiros. Eu queria que você falasse dos dois outros parceiros. É verdade, eu tenho a Master Whey suplementos que vocês, quem não sabe, vai descobrir agora, Bispo Leidson. Tem a melhor creatina, a creatina mais pura do Brasil. Uau. E eles têm lá o whey, toda a suplementação para quem é atleta, para quem malha como eu, enfim. Eu só tomo suplementos Master Whey. E detalhe, quem entrar no site tem desconto digitando lá o cupom Maria Queiroga. Opa, já quero esse desconto aí. Vou aproveitar e conhecer. Para o senhor que corre, né? Ótimo. Agora Maria. não vai perder. Tem mais alguém? Tem sim, tem o Instituto Velos que cuida da minha imagem pessoal. A gente vai falar, inclusive, sobre isso também, sobre imagem pessoal na comunicação. Então, eu cuido dos meus cabelos, eu cuido das minhas unhas, sempre lá no Instituto Velos, que fica em Volta Redonda. É um instituto salão de beleza maravilhoso, com os melhores produtos da E-Cosmetics. Não dá para perder também, não. Que legal. Confere lá, fica no aterrado. Então já chegou no Pod 7 e já ganhou desconto, já ouviu várias coisas aqui para abençoar a vida da pessoa, né? É verdade. Agora vamos falar de comunicação? Vamos. A gente dividiu, né? Vai começar hoje o primeiro episódio aqui da nossa série de setembro. E a gente vai pro primeiro tema aqui, nosso primeiro capítulo é comunicar de forma clara as expectativas ao delegar funções. O que é isso, Maria? Primeiro que delegar função já não é fácil, né, Bispo? A gente como líder, eu com o meu negócio hoje, eu percebo muito isso. Não é fácil delegar função. Eu vou te falar que eu comecei aqui, eu quero inclusive contar isso aqui, que eu comecei como eu presa. O senhor já ouviu falar de eu presa? Eu não. Nunca ouviu falar de eu presa? É quando a empresa é só eu. E eu presa, entendi. Eu comecei com eu presa. Então, quando a gente começa assim, hoje a gente tem o MEI, né, que é o microempreendedor individual. Então, quando a gente começa assim, depois passa para um momento, né, para uma travessia, começa a prosperar, Deus começa a trazer, começa a crescer. A gente eu passei pelo desafio de, e agora? Agora não sou eu que controlo tudo, agora eu tenho que delegar, eu tenho equipe, eu tenho isso, aquilo, enfim. E nesse momento, se a comunicação falha, se você não sabe o seu papel de líder, de delegar essas funções, de expressar o que você quer, o que você espera, a sua expectativa, começa a ter muito ruído de comunicação e problemas no relacionamento com a equipe, né? Eu não tive, graças a Deus, mas com certeza eu fiz uso de estratégias que eu vou colocar aqui hoje, estratégias de comunicação para isso. Muito bom. Você acha que a forma que as pessoas recebem tem a ver com a forma que a gente passa no sentido... Porque eu sempre falo que tem duas maneiras, a gente estava falando isso antes aqui, tem duas maneiras de você passar algo para uma pessoa que você quer que ela faça
que ela faça, né? Ou alguma coisa que você quer que ela melhore. Tem sempre as duas formas. Uma que pode construir e ela entender, poxa, recebi bem porque foi falado de uma forma construtiva. Sim. Ou uma que pode destruir. Você acha que tem a ver a forma que a gente fala? Olha, tem sim, e eu costumo dizer, sempre cito o seguinte. Muitas pessoas já ouviram isso aqui. Sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Só que não é bem assim. Se eu tenho um objetivo na minha comunicação, e eu tenho de ter, porque comunicação é tornar uma ideia comum. Então, se eu tenho algo em mim, uma ideia, um pensamento, uma visão, uma direção, eu quero comunicar, qual é o meu objetivo? Fazer com que você, com que a equipe, enfim, com que o outro compreenda, aceite, ou seja, eu quero convencer também. O meu objetivo principal é esse. Primeiro que só de a gente falar e querer que o outro nos escute, a gente já tem um objetivo de convencimento. Eu quero convencê-lo a me ouvir. Então, sempre tem convencimento. Sempre trabalhamos com comunicação para convencer. Bom, se a comunicação é isso, eu tenho de entender que sim, eu sou o responsável pelo que o outro entende, não 100%. Porque, claro, às vezes a pessoa vai ter o que a gente chama de extrapolação textual. Ou seja, a partir das emoções dela, do conhecimento De que ela de mundo, tiver, hoje ela não o dia tá que ela muito tiver, bem. ela vai estar com os ouvidos fechados. Mas aí já não é uma questão de responsabilidade do comunicador, de quem comunica. Nós temos sempre de ter o cuidado de entender que somos, sim, corresponsáveis pelo que o outro entende. Então, não é dizer que eu estou fora disso, sabe? Quando eu tenho... todo ato comunicativo, desde Jacobson, um grande linguista, ele estudou os 5 elementos da comunicação, que são mensagem, contexto, canal, o código, que é a língua que a gente usa, na verdade não 5, né? O emissor e o receptor. Então, a gente tem todos esses elementos na comunicação. Para entender como eles funcionam, ou seja, melhor, para fazer com que a comunicação aconteça, eu preciso entender como cada envolvido da comunicação funciona. Então, eu preciso saber do contexto. Eu preciso entender como a minha audiência, o que a minha audiência está apta a entender, quais as palavras que eu posso usar que ele vai compreender o que eu quero transmitir. Porque se, por exemplo, eu uso um termo técnico que eu sei que o outro não vai entender, a comunicação falhou. Eu falhei como comunicadora. E não adianta dizer, né? Usei essa expressão, ele não entendeu, mas ele conhecia essa expressão. Então, começa no cuidado com as palavras que a gente usa, sabe? Essa responsabilidade de comunicar de maneira que o outro consiga compreender. Você acha que o óbvio, às vezes, não é um óbvio? Não. O óbvio precisa ser dito. Ué, afinal de contas, o que é óbvio? O que é óbvio? É óbvio para você, mas pode não ser para o outro. Então, por exemplo, se a gente fala de comunicação, às vezes eu crio conteúdos que, se eu parar para analisar ali dentro dos fundamentos da comunicação, é óbvio. Mas não é óbvio para as pessoas que estão assistindo. Não é óbvio porque elas não são especialistas em comunicação. Então, esses conceitos, por exemplo, esse conceito que eu acabei de citar, do Jacobson, é um conceito basilar da comunicação muito óbvio para quem é especialista de comunicação e letras, por exemplo. Mas não é óbvio para quem não é. Um médico, a mesma coisa. O que é óbvio para ele na medicina, não é óbvio para os pacientes, para as pessoas que não têm. É muito interessante, mas eu acredito, você me corrija se a especialista é você, tá? Eu acredito que quando você pega para dirigir um carro e você não sabe dirigir e você tem que fazer todos os processos ali na autoescola, você acha que nunca vai conseguir. Porque você tem que... No Brasil, em outros países, você faz o teste no carro automático, mas aqui é no carro manual. Então você tem que apertar a embreagem, soltar a embreagem, apertar o acelerador, passar a marcha, olhar o retrovisor. Cara, aquilo parece um monte de coisa ao mesmo tempo. Depois que você aprende... É fácil. Parece que você nem fez tudo aquilo, não é verdade? É verdade. Foi embora, olhou, é tudo natural. Você acha que a comunicação... Porque a gente tem muitas pessoas que estão nos assistindo que quando você usa termos técnicos como você citou Jacob, mas eu não vou conseguir isso. Mas você acha que se a pessoa entender o basilar, vai como aprender a dirigir? Ele consegue naturalmente fazer isso? Aqui, por exemplo... quando eu citei a COPS, eu citei uma fonte de referência. Eu fiz um recurso na comunicação que é trazer uma referência para mostrar a minha autoridade sobre o assunto. Isso é estratégico. Isso deve ser feito. Olha, ela entende. Você pensou nisso na hora. A audiência também. Claro. Olha, ela sabe o que ela está falando. Ela tem base, fundamentação teórica. Mas só para isso. Não para a pessoa decorar, memorizar quem é Jacobson. Que é papapum. Não, ela tem que aplicar. Olha, Jacobson já falava dos 5 elementos da comunicação. Legal. E aí você vai, eu explico quais são os elementos, certo?
A pessoa, eu tenho que conhecer esses elementos. Então, o que a pessoa vai fazer? Ela vai ter o conhecimento prático. Agora, não precisa da fundamentação teórica. Só que eu preciso comunicar, entende? Então, como comunicador, isso é muito importante também, porque já diz respeito à autoridade. E a gente vai falar sobre isso aqui nos próximos episódios. O pessoal já fica ligado aí. Isso, são 4 episódios. Não são pode 4 perder episódios. Não vai conectar, Vamos falar muito sobre os pilares da persuasão. Legal. Desde Aristóteles. Então, um deles é esse, a autoridade. Quando eu cito, por exemplo, como fiz agora, não é para você decorar e ter de... eu tenho que ficar lembrando todos esses nomes. Até na língua portuguesa, na verdade, eu fui professora de língua portuguesa, né, 14 anos. Você não precisa decorar todas aquelas nomenclaturas gramaticais. Você precisa saber usar. Então, o que importa, por exemplo, para o ser humano saber o que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta? Não importa, mas na prática, na hora de construir um discurso, ele sabe que se ele fizer uma construção com orações adjetivas, ele desenvolve melhor a linha de raciocínio. Mas lembrar que aquilo ali é uma oração adjetiva, pouco importa. Muito bom, Maria. Maria, a gente está na semana de um grande curso, né? De uma aula master. Eu acho que é isso que você vai entregar essa sala secreta. Sala secreta. Vamos falar sobre isso. Aproveita. Vamos sim, nesse primeiro episódio aqui. Agora, né? É verdade, dia 9 de setembro. Posso virar para cá? Pode, que eu falo, pessoal. 9 de setembro, às 8 da noite, pelo Zoom. Eu quero me encontrar com você na minha sala secreta. Fale e convença, pelo valor simbólico de R$ 39,90. É isso que eu vou oferecer, preste atenção. Vou te ensinar sobre voz, corpo e mente. Tudo o que você precisa com 3 ferramentas que você já tem para convencer as pessoas de suas ideias. Maria, mas eu não preciso convencer. Precisa. Todos nós convencemos. Se não convence para vender um produto, vender um serviço, enfim, pelo menos para ser ouvido. Porque quando a gente fala, a gente quer que o outro tenha atenção àquilo que estamos dizendo. Então, de alguma maneira, sempre estamos trabalhando com a argumentatividade. E eu vou te ensinar a usar linguagem corporal, vou te ensinar a usar argumentos lógicos e emocionais também, e também vou te ensinar a usar elementos da nossa voz para convencer, para cativar as pessoas e a audiência na sala secreta Fale e Convença. Está lá no meu Instagram, @mariaqueirogaoficial. Você pode acessar o link lá ou ir direto para o mariaqueiroga.com.br. Ótimo, tá aí na sua tela, passando aí o Instagram da Maria, onde acessar esse curso. Eu já quero, com certeza, quero estar nessa sala secreta e bacana. Aprender um pouco mais, porque a gente aprende sempre, Maria. É verdade. Eu acho que a gente nunca é velho demais ou já aprendeu demais que a gente não possa aprender, né? Então, eu acho que o aprendizado é contínuo e é diário. Todo dia a gente aprende algo. Foi muito bom o senhor tocar nisso, Bispo, porque algumas pessoas têm essa ressalva mesmo. Nossa, a Maria tem 35 anos, vou aprender com uma mulher mais nova que eu. Tem muitos líderes que me seguem, que são mais velhos, podem pensar, sim, tem alguns... A gente sabe que gera esse... né? E aí eu vou dizer uma coisa, que o senhor falou aí agora. A gente está sempre aprendendo. Eu aprendo o tempo todo também. Não é porque eu fiz mestrado, desenvolvi pesquisa, publiquei artigo, que hoje eu parei. Outro dia eu estava vendo na internet, um exemplo que eu quero citar para o senhor, um curso no MIT de comunicação persuasiva. Aí meu marido, o Felipe, disse assim, amor, mas você quer fazer esse curso com R$35 mil? Tem certeza que você quer investir isso aí nesse curso? Eu ainda não investi, não. Mas tá lá na minha listinha, eu vou investir. Tá no caderno de sonhos. Tá no caderno, vai sair este ano. Ele falou assim, mas amor, tudo que tem aí, todos os conceitos, você já estudou, pesquisou e desenvolveu pesquisa. Eu falei, mas os caras que estão lá, eu ainda não conheço. Então eles podem ter novidade. Eles com certeza têm algo para me contar que dentro de tudo que eu estudei eu posso aprender ainda mais. Então, quando a gente vai lapidando, eu costumo chamar de lapidar o diamante, né? O processo de aprendizagem constante de todas as nossas habilidades, de desenvolver as nossas habilidades, que é constante, é lapidação de diamante. Então, eu já tenho esse diamante para entregar para a minha audiência, que é esse conhecimento que eu tenho. Quanto mais eu somo conteúdos e conhecimento aqui, melhor fica, né? Mas a gente aprende quando não importa a idade, né, Maria? Não importa. A gente aprende até com as crianças. Não é à toa que um dos maiores comunicadores do mundo, né? Jesus, ele sempre dizia, se a gente não aprender com as crianças, a gente não é digno nem de entrar no reino do céu. Nossa, é verdade. Tem a ver, porque porque eu acho que a falta de valorizar alguém que nos ensina algo tem muito a ver com orgulho.
né? E orgulho, tem os dois lados do orgulho. Aquele orgulho, não vou, ela é mais nova, eu já... Mas tem o lado bom do orgulho também é você ter orgulho de alguém, do que você faz, do que o outro fez por você, é verdade. Eu tenho orgulho das minhas filhas, é um orgulho bonito, orgulho da minha esposa, né? Orgulho de pessoas que eu vejo que conseguiram vencer. Então a gente tem que deixar aflorar esse tipo de orgulho. É verdade. Orgulho de mim, eu espero que o senhor tenha, o senhor e a pastora. Certeza. Começamos lá tanto tempo na rede, né? com vocês, né? Orgulho também daquilo que você está vivendo, né? Como você cresceu, né? Nesses últimos meses, né? Tudo ali junto Mas com vocês. Isso faz parte de um trabalho, faz parte de uma consistência, faz parte de uma entrega e de não mudar o discurso, né? E de estar ali o tempo inteiro. Falando de comunicação, se tornando referência, estudando mais, aprendendo e se conectando com pessoas. Porque sempre tem alguma coisa pra gente aprender, Maria. Como o Felipe falou para você, ele não tá errado de te dar uma Maria, mas você não fez isso, que é o papel. Mas tem uma conexão ali que às vezes pode gerar uma porta, uma palavra dada e que pode mudar. E um projeto novo. Eu falo porque os projetos nascem, às vezes, de uma frase de alguém que você... Isso tudo que o cara aí falou por aqui. Você escuta uma frase, de repente, uau, essa frase me abriu um projeto. Verdade. Ele mesmo não vai fazer esse projeto nunca, nem tá na mente dele. Não é verdade. Não é verdade? Eu sempre falo também, Bispo, que a gente quer comunicar para influenciar. A gente influencia onde a gente está. Mas a gente, como bons líderes e bons influenciadores, são aqueles que têm boas referências. Então, ele recebe boas influências. Como eu vou ser uma boa influenciadora aqui não no aspecto só do influenciador digital, mas em todos os âmbitos sociais. Como eu influencio as pessoas com o meu conhecimento, como eu transmito, me comunico bem, se eu não tenho boas referências. Então, eu tenho de ter, por exemplo, boas referências da minha área também, eu tenho de ter boas referências de comunicadores. A gente precisa sempre aprender para ensinar. É o que eu costumo dizer. Senta para aprender, levanta para ensinar. E é constante esse processo, né? O tempo inteiro. Senta para aprender. Eu estou sempre sentando para aprender. Seja com os livros, com as aulas, com as pregações, que a gente aprende com a palavra de Deus o tempo todo. Hoje a gente tem um curso lá na Escola de Influência. Isso. Comunicação na Perspectiva Bíblica, que inclusive quero colocar aqui, que é uma grande alegria, uma porta, uma oportunidade de ministério que o Bispo Leidson colocou para mim, deu a oportunidade a mim e eu fiquei muito feliz. Hoje a gente tem frutos ali e a gente vê resultados e pessoas dizendo, olha, como eu aprendo a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, a parte técnica da oratória. Então, você vê, a mesma coisa acontece quando a gente senta para assistir, para cultuar, para adorar o Senhor na igreja, a gente leva ali ensinamentos bíblicos, princípios, e aplica na vida prática, na profissão, em casa, em todos os momentos a gente está sempre sendo edificado, né? E essa escola é apaixonante, né? A gente tem vários cursos e o curso de comunicação e oratória é um curso em alta, né? Tudo porque é algo que é legal a igreja entregar para as pessoas, né? Eles aprenderem na palavra, mas aprenderem no dia a dia, né? Exatamente. E porque a comunicação, ela faz você crescer. Ela faz você crescer no teu trabalho, ela faz você crescer no teu relacionamento, ela faz você crescer na tua empresa, no teu negócio, no treinamento de equipe, porque hoje em dia, Maria, o que as pessoas buscam, principalmente nessa área do empreendedorismo, é conseguir formar uma boa equipe. Nossa. E não é uma tarefa muito fácil, mas passa, com certeza, pela comunicação e a forma que você se comunica. Leva muito tempo para você treinar uma boa pessoa. Uhum. E às vezes, por um erro de comunicação, a gente perde um grande colaborador. Sim. Não é verdade? Quer falar um pouco sobre isso? Quero sim. Você sabe que me lembrei agora de uma citação que eu sempre uso nas minhas palestras, do Dale Carnegie. Dale Carnegie é um autor, escritor muito famoso de oratória, né, americano. Ele diz o seguinte, a citação é bem longa, mas ele começa assim, olha, a crítica é fútil. O que isso tem a ver, Maria, com a formação de equipe que o senhor falou agora, né, com a liderança e tudo mais? Isso é tremendo. Por quê? Se a gente entende que a crítica, como ele continua dizendo, a crítica é fútil e leva o outro à defensiva, sempre vai fazer isso. Se eu chegar aqui e criticar o senhor, chegar aqui, bispo, isso aqui não gosto. Chegar só com crítica. O senhor se coloca na defensiva. Todo ser humano ele tem a tendência a se colocar na defensiva. E, às vezes, o que acontece em liderança que eu percebo
liderança que eu falo aqui, empresarial, no meio corporativo, e aí pode ser aplicado também a qualquer outro contexto, como o contexto da igreja, o ministerial, enfim, qualquer contexto de liderança, né? O meu, que eu estou mais inserida, que eu estou inserida, é o contexto de liderança nos negócios. O que eu vejo muito é justamente isso. Então, um líder da equipe de vendas não gostou da estratégia que foi usada, vamos supor. Ele chega com a crítica, vai colocar o outro na defensiva. Um empresário que chega para a equipe dizendo que eles estão chegando sempre atrasados, já chega com a crítica. Esse erro está acontecendo, isso aqui, vocês são péssimos, vocês estão achando que vocês estão aonde, é casa da mãe Joana e por aí vai. A comunicação falhou aí, porque o outro vai ficar na defensiva, os ouvidos já estão na defensiva. Maria, o que faz então? Porque existe a crítica construtiva. Eu vou dizer para o senhor aqui, ousadamente, não existe crítica construtiva, é mentira. Muito bom. Ousadamente eu vou dizer, o que existe é sugestão. Então, se eu quero que a equipe faça isso, o que eu tenho que fazer? Aponta para o certo. Olha, a gente aprendia isso até em pedagogia. Quando você vai educar uma criança, um bebê, né, que está engatinhando ali, vai com o dedinho na tomada, os pedagogos dizem muito isso, os psicopedagogos. Não fala para a criança não colocar o dedinho na tomada, senão ela vai ter curiosidade. Por que não? Eu falo que na comunicação, não é sim. Então não coloca o dedinho na tomada, não, já distrai a criança, já fala, já aponta para o sim. Se você quer que ela seja distraída daquilo ali e vá para outro canto, mostre o outro canto. Então pega um brinquedinho e fala, aqui filha. A gente aprende isso, né? Os psicopedagogos falam muito. Então veja, com a liderança, na comunicação, olha, um princípio tão assim, que a gente acha que é só com criança, mas não, funciona do mesmo jeito. Quando Dale Carnegie fala sobre isso, não critique, a crítica é fútil porque coloca o outro na defensiva. Muito bom. É justamente isso. Em vez de você falar o que é ruim, o que é errado, vamos fazer o seguinte: foca no que é certo. Não quer que atrase? Então vamos fazer o seguinte: olha, ô fulano, o que nós podemos fazer para que você consiga chegar às 8 da noite aqui, às 8 da manhã aqui? Da noite não dá, né? Às 8 da manhã. Eu tô tendo. Aí ele mesmo já vai te explicar o que está acontecendo. A tendência é acontecer isso. Então, ele vai te explicar o que está acontecendo com o metrô, o ônibus, enfim, eu estou tendo esse problema. Entendi. Mas deixa para lá, tá tudo bem. Vamos entender o que a gente pode fazer? Quem não ama um líder que já chega me ajudando a solucionar? Então, assim, isso é muito útil, né? E o que você está falando aqui, Maria, é muito útil, porque o que a gente vê é mais as pessoas criticando. Exato. Ao invés de fazer uma sugestão. Exatamente. E é tão simples, mas você vai do baixo ao alto. Muda tudo. Mudando tudo, né? Muda tudo e não muda nada. Como assim? Você vai falar o que tem que falar, ou seja, o conteúdo do que precisa ser dito não vai mudar, vai ser dito. Só que a outra forma... A recepção vai ser outra e muda tudo. Quanto a crítica é fútil, é verdade, todo mundo joga na defensiva. Não adianta. Por melhor que seja a pessoa. E não tem ninguém gosta. Por melhor que a pessoa seja, a gente aceita. A gente aceita, por sabedoria. Por sabedoria, por equilíbrio, porque chegou numa fase da vida que entende que é melhor ouvir e depois tirar minhas conclusões, em vez de ser precipitado. A gente chega na época da maturidade, a gente escuta para não perder um amigo, para não perder uma pessoa que gosta, para não gerar um constrangimento. Mas... realmente, uma sugestão, ela é branda. É verdade. E tem um segredo também de comunicação para quando a gente recebe uma mensagem, porque a comunicação é uma via de mão dupla. Uhum. Sendo uma via de mão dupla, eu só tenho que pensar no que eu falo, não, eu tenho que pensar no que eu escuto. Eu falo que a oratória tem o outro lado da moeda, a escutatória. Porque à medida em que eu sou um bom escutador, vou usar essa palavra aqui, neologismo, à medida que eu sou um bom ouvinte, eu sou um bom falante. Não existe o contrário disso, ou seja, não existe a possibilidade de eu ser um bom comunicador se eu não sei ouvir bem. E aí tem um segredo que o senhor falou aí agora, que é o seguinte: a pessoa não gosta, a gente não gosta, mas, bispo, Maria, o que fazer quando o outro lado, ou seja, quem comunica a mensagem, quem é meu líder, se eu, por exemplo, quem está ouvindo a gente aqui, eu trabalho numa empresa, meu chefe não tem essa consciência. Meu líder Maria, não tem essa consciência. O que eu faço? Vou te interromper, porque essa vai ficar pro próximo capítulo. Vai? Não vamos deixar curiosidade. O que fazer quando meu chefe não entende, quando a pessoa que eu trabalho... Não, vamos dar curiosidade para quinta que vem. Boa, vamos Quinta-feira que vem,
o nosso segundo episódio, a gente vai começar falando disso Desse ponto aqui. Desse ponto. E vai ficar legal, vai ficar ótimo. Vai dar curiosidade e a gente vai encerrar a nossa primeiro quadro, nossa primeira nosso primeiro episódio aqui da nossa série. Agora, Maria. Perfeito. Eu já amei, porque eu já aprendi eu já aprendi aqui, olha, a crítica a crítica é fútil. Fútil. É inútil. Sugestão é que é útil. Sugestão é que é útil. Isso já tá aqui no meu coração, já aprendi mais algo para colocar em prática, né? E é tão bom isso, né? É bom ouvir o senhor falar isso, porque eu que sou discípula do senhor, aprendo tanto, agora aqui tem a oportunidade tô aprendendo, tô curtindo. Gente, para mim é uma honra, viu? É uma honra. A gente tá curtindo, tô curtindo. Eu amo comunicação, amo essa área de comunicação, ela me atrai muito, porque eu sou uma pessoa que tem um relacionamento muito fácil, eu sou uma pessoa muito fácil de lidar, porque eu tento melhorar a minha comunicação a cada dia, né? E quando eu escuto algo, como você falou aqui agora, eu falei, caramba, se eu pegar isso e aplicar, eu vou melhorar mais um pouquinho. É verdade, que coisa boa, né? E isso é bacana, né? Eu acredito que quem está nos assistindo, Maria, tá amando. Se colocar em prática, a comunicação faz a gente vencer. Faz mesmo. Faz a gente crescer. É o que faz vencer, né? Abre porta. Abre portas. Sabe? Faz você melhorar no teu trabalho, você é promovido, faz você vender mais na tua empresa. Nossa. É só aprender as técnicas. Tá tudo aí, é igual dirigir. É difícil no começo, mas depois a gente aprende e faz naturalmente, né? E vai embora, é verdade. Com certeza, sem dúvidas. Comunicação é o caminho. Foi demais. Foi bênção. Você gostou, né? Eu amei. Quero mandar um abraço aqui especial pro Felipe e pra Helena. Maravilhoso. O Felipe também é professor. Treinador. Treinador e professor lá na Escola de Influência. Na Escola de Influência, é verdade. Ele tá lá com a gente. É treinador, professor. Então, um abraço pro Felipe, pra Helena, essa família especial. Maria, vamos ficando por aqui. Perfeito. Eu encontro vocês no próximo episódio, próxima quinta-feira, às 19 horas. Eu encontro você aqui para o nosso segundo episódio. Deus te abençoe. Beijo no coração.